até coloquei isso uma lacuna, assim, a gente tem aí ou a gente vai para a esquerda lá, tradicional, às vezes eu acho que faltam alguns elementos. Mais uma pessoa aqui. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Felipe Estrela, eu faço parte da ATR, Associação dos Advogados Trabalhadores Rurais. Saudade companheirada, é muito bom compartilhar o espaço aí de reflexão, né? Gente, bacana aí. Eu queria fazer duas colocações. A primeira, acho que nesse contexto aí, né, difícil, né, de acirramento da classe no Brasil, nos últimos períodos, os povos originários, os povos tradicionais, indicado caminhos interessantes para a reconfiguração da luta das esquerdas, na minha análise. Principalmente para resgatar uma categoria que ficou adormecida na esquerda brasileira, que é a categoria da desobediência civil. Né? Então, a gente trabalha muito com direito de resistência, né? Com ação política. Né? A gente trabalha com... Vamos lá. Precisa de resgatado outras categorias, né? E aí... Certo. Os povos originários têm trazido exemplos para a reconfiguração da esquerda através da desobediência civil, especialmente através da ação de retomada de terras, né? As retomadas de territórios, e aí os povos indígenas, guaranis, né? Kaiowás, né? Os tupinambás, os pataxós aqui no sul da Bahia. Então, e com a categoria da autodemarcação, né? Porque às vezes não, sempre o INCRA, a FUNAI, né? Vão estabelecer os limites orçamentários para justificar a inexecução das políticas, né? Então, esses povos, na consciência de que o INCRA e a FUNAI não tem dinheiro para comprar as terras, né, e pagar os proprietários, né, para estruturar as equipes, esses povos vão e fazem a autodemarcação, ocupam o território e depois o Estado vem e reconhece essa autodemarcação. Então, é uma categoria muito que traz a desobediência civil como horizonte, né, da luta política. E aí queria saber um pouco, né, o senhor, o que você acha, né, desse resgate, né, qual o papel da desobediência civil hoje no contexto da luta política, né, como é que a esquerda ela pode resgatar essa categoria, né, em que medida ela pode, não no contexto liberal, né, que também ela traz um pouco, né, que encerra um pouco essa categoria, mas no contexto mesmo da luta, né, por transformação revolucionária. E aí, só que aí, queria saber também se você concorda que se existe um gargalo nesse próprio potencial das lutas tradicionais no que diz respeito à resistência localizada, né? Então, é possível construir unidades sólidas, nacionais, em torno do território, dos povos tradicionais, das identidades, né? Como é possível construir unidades reais? Porque sempre que se pensou em construir unidade com identidade, se deu através de perspectivas coloniais, de colonização, né? Então, como é que é possível pensar em estratégias que transcendam essa dimensão local, mas que ao mesmo tempo afirme, né, para a sociedade, para os povos da cidade, para os povos do campo, né, que é possível se organizar de outra forma. Combinado com isso, que esse protagonista para encerrar também, para a fala, uma outra coisa que eu queria colocar é que a ONU ela tem ampliado a categoria de estados nacionais catalogados como estados fragmentados. Seria um estado fragmentado, né, segundo a ONU. Seria um estado onde o poder central ele não consegue garantir a unidade republicana e ele se afirma num contexto de guerra das províncias. Né? Então, existe uma série de países hoje que vivem isso, né? Como a Síria, a Ucrânia, a própria Índia, né? O México também, né? Com províncias autônomas brigando contra o poder central. E isso muito pela afirmação de uma luta territorial. Então, os povos indígenas do México não querem abrir mão dos erridos, montam um sistema de barricadas, né, de defesa comunitária, e fazem tentar o Estado-nação para se afirmar enquanto sujeito. Né? O senhor enxerga que o avanço desse projeto de expropriação do Brasil, claro, né, que sem receitas, esse pode ser um horizonte político do Brasil? Será que a esquerda ela consegue trazer essa dimensão de autonomia territorial? Será que os povos originários conseguem trazer essa dimensão de autonomia territorial a esse nível? Né? Será que é possível vislumbrar uma construção nesse sentido, né? De defender a autonomia nesses termos?
ele declare guerra de fato, né? Porque a guerra não é oficiosa, né? Mas será que é possível? Não. Obrigado. Sérgio Maranhão, né? É um velho vendedor do caderno C, que hoje não pode vender mais. Segundo Joaquim, eu fui desativado. Bem, eu estou aqui muito preocupado, né, com essa situação que nós estamos vivendo. E eu tenho, assim, convicção plena de que o maior inimigo que tem hoje no trabalhador é o capital. Não existe outro inimigo. E a preocupação que eu tenho é a diversidade de movimentos dentro da nossa sociedade. Né? A sociedade civil, que há muito tempo era uma sociedade mais organizada do mundo, hoje ela passa a ser a mais desorganizada. Então, eu tenho uma preocupação, porque houve assim, uma departamentalização da sociedade. Então, cada um puxa sua gavetinha, se movimenta, suas causas próprias, seus interesses, e a gente não consegue ter uma luta única, olhar para a totalidade. A gente fica só nas partes. As partes é o local onde a gente concilia. Né? Nós somos exímios conciliadores. Até que eu disse, não existe mais espaço nesse país para conciliar. Né? Os conciliadores, Catarina Neves, Domingos Guimarães e outros mais, esse deu no que deu, que está aí, né? Porque a burguesia não fica no serviço. Então, eu pergunto a você, existe realmente essa ameaça que está dentro da gente, com essa departamentalização, com essa dispersão da sociedade civil? Começar pelo sério. Eu quero falar olha só, primeiro pegar, eu acho que tem algumas questões que parecem que a gente tem que estar muito atento a que momento a gente está vivendo em termos históricos, no sentido até mais amplo, no sentido que você está querendo pensar. Tem um economista italiano chamado Giovanni Arrighi. Ele usou uma expressão que eu cito no artigo que está disponível aí para colocar no SES também publicado aqui na Bahia. Ele fala que a gente está vivendo um momento de caos sistêmico. Ele usa essa expressão de caos para dizer que a gente está vendo um caos de um sistema que entrou em caos que estava em curso há 500 anos. E começou em 1992. Que organizou um sistema mundial na base de centro e periferia, com base na acumulação de capital, e ao mesmo tempo com base na discriminação dos povos, porque simplesmente era diferente, ou seja, o componente colonial. Diz que se entrou em crise, e esse caos sistêmico vem sobretudo por uma grande ilusão que a gente teve. Tem um outro autor que trabalha com ele, um outro sociólogo norte-americano, chamado Immanuel Wallenstein. Ele vai dizer que se você fizesse um mapa do mundo nos anos 60, você ia ter uma surpresa interessante. Esse mapa, por exemplo, a Europa tinha basicamente governos social-democratas nos anos 60. Para quem não sabe, a social-democracia na Alemanha, por exemplo, foi fundada por Marx e Engels. Virou aquilo. Na Europa Oriental, Rússia, União Soviética, os países da Europa Oriental eram partidos comunistas do governo. A China era comunista. Na maior parte do Sudeste Asiático, Vietnã está com uma luta ferrenha, né? E também no Sudeste Asiático, na Índia, você tinha o chamado nacionalismo revolucionário que levou a independência da Índia, do Paquistão. Você ia para a África, você tinha nacionalismos revolucionários, ou seja, descolonização, ou seja, luta contra o sistema colonial. Você via para a América Latina, tinha muitos governos nacionalistas populares. Vamos lá, experiência ou seja, ele chama atenção para uma coisa interessante. Em vários lugares do mundo, os governos estavam constituídos por movimentos antissistêmicos. Olha que ironia. Todos os movimentos antissistêmicos estavam no governo. Aí o que diz o Wallenstein?
A gente construiu uma estratégia chamada estratégia dos 2 passos. Primeiro passo, tomada do poder. Segundo passo, transformar o poder dentro do Estado. Diz o Wallenstein. Primeiro passo sempre é dado. O segundo nunca se conclui. Porque o Estado não é um lugar da transformação. Isso me parece que temos experiências empíricas. Não é mais uma questão teórica. Não é mais debate de comunista anarquista. Eu acho que é um debate pobre. Se você recuperar, no nível do século XIX. Você tem experiência empírica. A esquerda chegou ao poder. O primeiro passo foi dado. Só que no poder tem poder. Ou seja, desculpa uma personagem que eu inventei, que se chama minha avó, o buraco é mais embaixo. Isso implica que nós temos que rever muita coisa que nós pensamos. Né? E a gente não tem. Eu não vim para cá, eu falo, aprendi uma coisa com o alemão mesmo, México. Assim, é preciso fazer perguntas verdadeiras. Mas tem 6 perguntas falsas, e o cara diz assim, o indígena lá, Maia, tem pergunta verdadeira assim, qual é? É aquela pergunta que o professor faz e para a qual ele não tem resposta. Essa não é uma pergunta verdadeira. Se você já tem resposta, não é pergunta. Não é uma questão verdadeira. Eu acho que a gente tem que enfrentar os nossos desafios teóricos e políticos. Eu não tenho proselitismo para falar para você qual é a solução. O meu único repertório para dizer é o seguinte: ou a gente aprende, né, que a luta, o tal do capitalismo, parece estar claro que a gente tem que superar. O inimigo tem que, claro, nesse sentido, o legado que o Marx nos deixou é imprescindível. Eu acho que quem está jogando fora não está sabendo entender o que está se passando. Agora, como eu disse antes, se o Marx nos ofereceu uma leitura crítica do capitalismo, eu digo, isso é insuficiente para construir uma outra sociedade. Que a outra sociedade ou está mergulhada na cultura do povo ou não está. E aí é que a gente tem uma visão tão colonizada para o povo, pelo que tem que dizer para o povo, que a gente diz que a consciência vem de fora. Sabe que essa frase, não sabe? Uma pessoa que nós admiramos muito, Vladimir Ilyich Lenin. Olha, se a consciência está de fora, quem é que tem a consciência do povo? É quem está de fora? Será que essa frase de si mesmo não é problemática? Ou seja, a parte da ideia que o povo não tem consciência? Isso não é uma visão colonial? Será que essa pessoa foi tão brilhante para resolver tantos problemas na Rússia, que a gente está silenciando sobre uma série de coisas, que a gente vai fazer proselitismo lá e não tem nada a aprender lá? Então, eu digo que eu acho que essas coisas que a gente está na hora de superar. Né? Então, dizer, por exemplo, essa conversa da diversidade, que eu acho que você aponta que é um desafio. Agora, você sabia qual é o símbolo do fascismo? Entra lá no Google, entra fascismo, símbolo do fascismo. Sabe o que é? Sabe qual é o princípio? A união faz a força. Sabe como é que é o símbolo do fascismo? Você pega um galho, né, um graveto, você quebra. Você pega 2 gravetos, você quebra. Se você pegar 50 gravetos, você não quebra, não é isso? Aí o que diz? Que a união faz a força. Mas já viu como é que o fascismo faz o seu símbolo? É um conjunto de gravetos, faccio, que tem um laço bonito, juntando todos os gravetos frágeis e fazendo com que eles juntos sejam fortes. Não é isso? Detalhe, no fascismo, a unidade é dada por um laço que é externo aos gravetos. Se você cortar o laço, cai todos eles são frágeis. Então, cuidado quando a gente construir a unidade. Tem unidade que é mecânica, é essa que faz com o laço tudo externo. E tem uma unidade que pode ser orgânica, por dentro de dentro. Ou seja, a gente está diante do desafio de criar a unidade orgânica. O México tem várias iniciativas de movimento de mulheres, de movimento indígena, de movimento negro, de movimento operário. Agora, me perdoe, como é que nós, de esquerda, pensamos a libertação da classe proletária? Detalhe, esquecemos da prole, daquela que cuida da prole. Como se a mais-valia do proletário na fábrica, ela não estivesse se beneficiando do trabalho não pago da mulher em casa. Quem é que cozinhava para ele? Já pensou se ele tivesse que comprar todas as refeições? Quanto é que ele tinha que estar recebendo do patrão? Se ele tivesse que costurar suas roupas, se não fosse a mulher que fizesse isso? Quando fica doente, quem é que cuida dos filhos e da família? A pessoa, se o operário tivesse que pagar por tudo isso, não tivesse a mulher fazendo?
Ou seja, a mais-valia do trabalhador não se entende só na fábrica, se entende também na casa. Mas a esquerda sempre pensou a produção, esqueceu da reprodução. Pensou que podia libertar a classe operária na fábrica, esqueceu da mulher que fica em casa. A consciência da classe proletária ou é feminina ou não é. E vai ter que aquela que cuida da prole. Ou a consciência da classe proletária não passa por aí. Eu não estou separando a questão da mulher da questão de classe. Só acho que o conceito de classe é insuficiente para dar conta da questão da mulher. Ou seja, como diria minha avó, o buraco é mais embaixo. Isso tudo acho que nos incomoda, nos deve nos inquietar, e aí eu já estou sugerindo, só aprendi com movimentos. Ou seja, são articulações de gênero com a questão do operário, não é isso? Já estou falando de como combinar as duas, mas de maneira orgânica, por dentro, sem separar, mas ao mesmo tempo percebendo que são duas coisas que merecem tratamento específico. E que ao mesmo tempo seja junto, ao mesmo tempo fazendo o que você está pedindo. Essa unidade. É isso? Para fazer com que essa diversidade unificada, é isso? Não sufoque a diversidade. A questão da Tayana, a questão do Felipe, também essa dificuldade que a gente tem de fazer. Eu não gosto de ser chamado de economista, quando eu pergunto a profissão dele, é desprofissionalizado. Que é um mexicano que tem lá, chamado Gustavo Estevam, um cara fantástico. Então, o pessoal diz que essas lutas são locais. Tem que ter uma luta geral. Você vem cá, tem tanto lugar no mundo lutando que parece que o problema não está nos locais. O problema é em outro lugar. É sempre essa provocação. Então, reclamo das lutas locais. A questão é lutar onde está. O que a gente ainda não conseguiu formular é uma luta política que, ao mesmo tempo, articule os locais numa rede supralocal que não esvazie o local. Porque se a gente vai construir um poder que é um local onde todo mundo mora no local, é isso? Ninguém mora fora do local. Então, como é que a gente pode ter preconceito com o local? Se a gente vai construir uma estrutura de poder que não fortaleça o local, quem é que vai decidir, então? Em que lugar vai ser uma estrutura de poder que vai dominar? Esse é um desafio também teórico, em que não tem resposta. Entendeu, José? Eu estou chamando que essas reflexões que eu acho que eu estou acertando, de certa forma, nas perguntas que eu levanto, não nas respostas que eu estou dando. Entendeu? Eu acho que a gente está precisando de reinventar o pensamento emancipatório. A gente está vendo um momento que não tem um horizonte, uma perspectiva de transformação efetiva. É isso? Uma transformação, uma revolução. Está no horizonte. Agora, cuidado que a história não é tão previsível como as pessoas imaginam. Qual foi o intelectual que previu a queda da União Soviética? Não teve um. Podia não gostar do regime, mas que ia cair. E não foi um fenômeno qualquer, né? Tira esse bicho da minha resposta aqui. Não foi uma coisa qualquer que aconteceu. Caiu um mundo aqui. Então, os fenômenos históricos costumam aprontar surpresas. Não é isso? Ou seja, é claro que essas lutas estão sinalizando. Eu me inspiro numa revolucionária, que não sei se é alemã ou polonesa, né, que no lugar de ela nasceu, depende de quem ganhar a guerra, e procurava a fronteira para lá para cá, que é a Rosa Luxemburgo. Alguns dizem que era polonesa, outros dizem que era alemã. Ou, no lugar dela depende de quem ganhou a última guerra, empurrou a fronteira para lá. E a Rosa dizia que talvez caracterizasse o que ela chamava de intelectual revolucionário, ela dizia para o povo que queria fazer. Ela dizia com clareza o seguinte: o intelectual revolucionário é aquele que sabe viver a experiência das lutas sociais e ver o que tem nas lutas sociais, o que é o que não é emancipador, o que é o que não é emancipador. Claro que ela fazer isso está usando como intelectual, pode ser criticado. Mas o papel não é dizer que o que o povo vai fazer, é saber aprender da luta do povo. Tem muita gente que faz reivindicação contra o capital de maneira hierárquica, machista, racista, contra as lésbicas, os gays, que não sabe conviver com a diversidade. Isso é emancipatório? Cria ódio? Entende? Eu acho que a gente está precisando reinventar esse tipo de coisa. Né? Então, eu falo que esse desafio me parece que está posto, de como a gente articula as lutas locais de maneira supralocal, isso? De tal maneira que não esvazie o local. E disso eu não abro mão. Por que eu não abro mão? Porque
parece que é uma coisa que a gente já está claro na nossa cabeça. Todo mundo vive num local. Você vai criar uma estrutura de poder que não fortaleça a pessoa do local, que poder vai ser esse? Vai ser mais uma estrutura hierárquica. Não é isso? E me parece que a gente acaba sempre caindo nisso. A gente inventa uma estrutura de poder, né? Eu falo, toma o palácio de inverno, como se fez na Rússia, depois fica com frio. Perdeu o calor das massas, não é isso? O calor das pessoas no dia a dia. Mas a gente não tem que ter medo. Né? Parece que a gente às vezes fica muito prisioneira de dogmas. É isso? Quem não pode perder de vista é estar sempre do lado que estão lutando contra a opressão e contra a exploração. É isso? E a exploração e a opressão não são conceitos abstratos. Atravessa os corpos da gente, não é isso? A opressão não é uma coisa abstrata. Uma coisa sempre muito concreta. Né? Então as pessoas de alguma forma se movem. Né? Agora, como se movem de uma maneira mais intensa, me lembro que em 84, eu morava em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, né? E tinha uma favela ao lado do edifício que eu morava. Eu tinha uma certa convivência, né? O país era uma casa grande central reproduzida, né? Eu sempre no bairro do Classe Média e uma favela do lado. O pessoal que faz serviços básicos. A gente reproduziu Casa Grande Central. Né? Aí eu estou descendo com o meu carro, aí deu um negão lá, que era o pai do pessoal até que jogava capoeira. E o meu primo era marido da Marizé, que trabalhava na minha casa. Aí do bigode, na época eu usava o bigode grande, aí do bigode, dá uma carona. Aí eu dei a carona. No Chevette, liguei o rádio do carro. Aí estava tocando uma música, parece que se tocasse hoje, estava na moda também. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica um. Eu vou recuperar essa música, né? Pois bem, quando eu estou tocando essa música, ele pega uma caixinha de poste e começa a pegar ladrão. Não fica um, ele começou a cantar. Aí ele manda o seguinte, 84, a data em já estava com a interpretação direta já. Ele fala assim para mim, professor, o negócio é o seguinte aí, está abrindo um pouquinho, a gente manda um sambinha. Ou seja, está abrindo um pouco o horizonte político, está mandando um sambinha. Se gritar, pega ladrão, ou quem diz, não pensa que nós é povo. Agora, para o povo e a luta, é preciso sentir firmeza. Ele não vai entrar em fria. Tem uma expressão popular que a gente deveria trazer para o léxico político. Sentir firmeza. Porque se não sentir firmeza, não vai em aventura. Porque vai em aventura é classe média. Depois vem a porrada, vai fazer exílio em Paris. E depois da volta, doutor, tirando onda. Quem ficou aqui, o pau quebrou. O pau quebrou para quem ficou aqui. Não é bom. Eram maneiras equivocadas de ser solidário. Não é maneira equivocada. Porque pensa a tal da revolução como se fosse uma Coca-Cola, que é para matar a sede. Rapidinho. E adoram fazer o que eu chamo de marketing de circulação. É pegar o Marx e ficar, né? Se masturbando, né? E adoram ficar fazendo citação do velho. Coitado do velho. Que merecia mais respeito. Né? Então, não sei se o Felipe, eu peguei essas questões da Ana, né? Estava vendo aqui, eu estava atravessando o samba. Cadê meu papel? Estava aqui. Né? Deixa eu ver se tem. Bom, e tem o teu tema, né? O teu tema da desobediência, né? Esse também é uma cultura própria até para pensar um pouco isso. Mas eu te diria, né? Esses movimentos, né? Quer dizer, essas firmezas que você vai sentindo para ir para a luta, né? Também não pode ser uma coisa aventureira. Não é isso? Ocupar terra. Não é isso? Por exemplo, você começa a construir na comunidade o sentido de que a vida está acima da lei. Como é que você constrói isso na sua base? Não é isso? É preciso que as pessoas entendam que o direito à vida é mais importante que essas leis estão contra a gente. Aí com isso você vai para a desobediência, mas é preciso você construir isso junto com as pessoas. Para não ser uma aventura. Não é isso? Eu penso que a gente não está sendo capaz, né, de tomar essas referências básicas de outros valores que fazem com que as nossas práticas se justifiquem. Para a gente enfrentar esse Estado, é o Estado do terror. Esse Estado tem que apresentar para a gente. É isso? Os caras estão terceirizando a guerra. Até isso estão terceirizando. Os exércitos agora estão sendo terceirizados na Síria, no Líbano,
seja, agora tem exército terceirizado, contrato mercenários. Né? A gente está tendo um momento de muita violência. Muita violência. O Brasil se mata por ano 52 mil pessoas por ano são assassinadas. Não tem guerra no mundo que mate anualmente tanta gente. Morte banal, pobre matando pobre, né? Polícia matando jovens, sobretudo negros, nas periferias. Né? Então, está tendo um processo de violência muito agudo. Nos últimos 10 anos, né, foram 650 lideranças indígenas assassinadas. É seletivo. Né? E a gente teve recorde de conflito de terra no Brasil no governo Lula e no governo Dilma. Não sei se você sabia disso. Né? A gente sabe como, né, a tática do MST, qual era a tática do MST? Era a tática de ocupação de terra. Ó, o difícil fazer ocupação de terra no governo Lula. Você vinha para a periferia e o cara não estava desempregado, não é isso? Então, como é que eu vou levar o cara a fazer ocupação? Essa é a explicação do Guidão. Mas eu só tinha essa tática. Eu aceito a explicação. Agora, se aumentaram os conflitos, o que a gente estava fazendo? A gente não foi capaz de encontrar outras táticas? Claro, a gente sabe, eu acompanho mais de perto o pessoal da CPT, os agentes da CPT, eu vi em vários lugares que a CPT teve dificuldade de assumir essa luta pelo território. Para mostrar que a questão é um pouco mais ampla do que simplesmente a luta pela terra. De perceber que será parte de uma outra maneira de reconfigurar o debate da questão agrária. Porque isso faz parte do fundo territorial da sociedade brasileira. Tem que ser defendido pelas práticas do povo brasileiro. Então, o quilombo tem que ser defendido pelas práticas do fundo territorial do Brasil. Mas o Brasil tem que ter a sua cara quilombola reconhecida, tem que ter a sua cara indígena reconhecida, a sua cara de fundo de paz, né? Respeitada. A gente tem que defender essas práticas. E diga-se de passagem, Felipe, são práticas de uma forma, de formas de propriedade que sequer o direito brasileiro sabe reconhecer. Entendeu? Como é que a gente legitima essas práticas? Eu me lembro quando a gente trabalhava com o Chico Mendes, né? O Chico Mendes, quando ele chegou para ele, a gente tem que evitar, olha só, né? Se chama evitar a rondonização do Acre. Você vê como é que o movimento é criativo. Criou o conceito de rondonização. Só vai entender quem morava no Acre. Né? Mas é um conceito nativo, conceito das pessoas nativas. Sabe o que era isso? Vocês todos sabem o que se passava. O que era isso? Vinha a BR-364, aí o governo criava um projeto de colonização. Largava o povo lá de qualquer maneira, não é isso? O povo se lascava, migrava para frente. Aí tinha um projeto de colonização oficial, o pessoal ia para frente fazer uma colonização espontânea. Aí o governo ia mais adiante, fazia outra colonização oficial. E gerava a mesma coisa. Então, ao longo da BR-364, você tinha uma série de processos de colonização com base na pequena propriedade, que eles chamam de quadrado burro. Não é isso? Largava um pouco lá e vinha o fazendeiro, o pecuarista, né? Comprando as terras e concentrando. Aí o que o Chico dizia para a gente? Temos que evitar a rondonização do Acre. Você presta atenção, um conceito interessante, né? O que ele queria? Para quem não sabe, Chico tinha, para quem talvez passe até não gostar dele, outros vão gostar mais. E Chico foi um acidente histórico, né? Ele era comunista de formação. Um acidente histórico que um comunista perdido na floresta alfabetizou ele. Essa história do mundo de baixo é muito complicada. Tem esses acidentes maravilhosos. Então, dos poucos seringueiros sabia ler e escrever. Ele aprendeu isso com um comunista perdido na floresta. Ensinou a ler e escrever. E disse para ele: o capitalismo vai chegar aqui para te expulsar. O cara funda sindicato e resiste a ele. Num determinado momento lá, ele chegou e sentou com o pessoal das SEC, né? Sentou lá para. E começou. E depois as SEC também tinha problema com ele. Então, o nosso Grec, que era o primeiro coordenador-geral da CPT, começou a aceitar a proposta do governo lá, que era: tem conflito de seringueiro, não é isso? Não, o governo propôs: tem conflito, tira daqui e bota para lá, lote por lote. O governo tinha terra, dava terra para o seringueiro. Aí o Chico Mendes disse: eu não quero terra, eu quero território. E começou a brigar com o CPT. Sabe o que ele dizia? Eu sou seringueiro. Seringueiro não trabalha com a terra, trabalha com a árvore. A gente vende uma colocação de seringa. Eu tenho minha casa aqui, tem as árvores que eu vou cortando, volto em casa. Depois vou lá tirar o látex. Só que o outro seringueiro está aqui, as estradas dele passam por cima da minha. E nós se entende. Como é que vai fazer reforma agrária? Como é que vai dar um lote?
Eles diziam, eu não quero terra, eu quero território. E aí a CBT tinha dificuldade de entender isso. Lá. Eu tenho uma prova aí,